Bom dia. Bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 6 de junho. Hoje a gente vai bater um papo, eu e a Mari, também psicóloga, sobre frases que às vezes a gente escuta desde a infância, escutou na infância, e às vezes a gente repete essas frases aí e reverberam totalmente na questão da forma que a gente lida na dinâmica familiar. Então a Mari vai chegando, eu vou chamá-la para a gente bater esse papo. A Mari tá aqui, Mas vou te chamar, tá bom? Vamos lá. Bater esse papo. São tantas frases, tanta coisa. Oiê! Oiê, bom dia! Bom dia, linda! Começamos Bom a dia, semana bem pessoal! hoje. Ai, que gostoso estar aqui de novo! Vai Gente, virar rotina porque eu tô adorando essas conversas. não é muito bom? Eu também gosto. É muito gostoso. Oi, Karina, Mirella, quanto tempo? Nossa, faz tempo, hein, que eu não te vejo, mulher. Bom, vamos lá, deixa eu explicar para o pessoal que está chegando. Na nossa última live, né, Mari, a gente estava falando também sobre pais e filhos e tal, porque eu atendo família, você atende criança e tudo mais. E aí aí surgiu a ideia de fazer essa de hoje com frases, né, que às vezes a gente escutou lá na infância e a gente às vezes se pega agora enquanto mãe e pai fazendo a mesma coisa. Sim. E o nosso olhar vai ser Frases que para são isso. muito comum, né? Que são muito do senso comum, do social, são muitas crenças, né, que vão sendo passadas e às vezes a gente nem para pensar sobre, e isso acaba refletindo na nossa interação familiar, né, nas relações aí, Não principalmente entre só pais e nas filhos. relações, mas como interfere totalmente na forma que aquela criança ou adolescente vai ver a vida dele depois. Autoestima, comunicação, tudo, né? Sim, porque acaba que, por mais que às vezes a gente fala sem prestar atenção naquilo que a gente está falando, quem está ouvindo está absorvendo muito isso. E as nossas, o nosso olhar sobre nós mesmos é construído a partir daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente sente na infância, né? A gente se constrói a partir disso. Até recentemente eu fiz um post sobre isso, quem quiser dar uma olhada lá no meu perfil. Mas a forma como os pais olham para essa criança, tratam essa criança, é a forma como ela se tratará daqui para frente, né? Durante todo o desenvolvimento. Por isso que a gente precisa estar muito atento naquilo que a gente fala, naquilo que a gente reproduz, naquilo que a gente aponta, porque são crenças que vão sendo internalizadas e que para desconstruir depois dá um trabalhão. Eu gostaria que o pessoal que estivesse entrando até falasse um pouco também, até participar aqui com a gente, manda pra gente algumas coisas que vocês lembrem conforme a gente for conversando, vocês vão colocando aí, nossa, meus pais falavam isso. E aí, como será que a gente se sentia ouvindo isso? E hoje, como é que é isso, né? Porque a gente escuta, a gente sabe, tem algumas bem que a gente sempre fala, né? Com relação ao homem não chora, por exemplo, né? E aí a gente vê, às vezes, os meninos hoje, né, tentando acionar aí, né, uma questão mais de sensibilidade, muitas vezes, e às vezes não sabe nem como lidar com isso, porque, não, ó, engole o choro, o menino não tem que chorar, né? Ninguém tem pena de coitadinho. Chorar é coisa de bebê. Nossa, eu já ouvi muito pessoas falando para Nossa, crianças, né? sim. Não, você já é uma mocinha, você já é um menino grande não chora. Chora sim, continua sendo um ser humano. Como assim não chora? E aí que tá, né? Quando a gente não acessa esse sentimento desde criança, então chorar é feio, chorar tá errado. Chorar, meus pais me falando que chorar não é legal, né? Ou seja, não me aceito como eu sou. Tem essas questões que são bem delicadas a gente perceber isso, né? Então a gente tem que entender qual é a maneira que a gente trabalha essas questões emocionais com as nossas crianças. Seja você educador, seja pai, seja filho,
né? A gente aqui como psicóloga falando um pouco sobre isso, as orientações que a gente faz com os pais, né? Então, essa foi uma que a gente falou, porque surgiu da outra vez também, né? Essa coisa de engolir o choro mesmo, a gente escuta muito isso. Hoje a gente vê que os homens estão buscando até por terapia. Antigamente não tinha isso. E aí a gente percebe, não sei você, Mar, mas eu percebo nitidamente nos homens hoje essa questão muito assim, nossa, mas eu não podia mostrar o que eu estava sentindo. Eu não aprendi a mostrar o que eu sentia. Porque vem dessa fala, né? Homem não chora, engole o choro, choro é coisa de bebê, coisa de criança. Você já é um hominho. Ai, gente, que dó. É muito comum. Eu vejo mesmo na clínica, né? Porque eu ainda atendo alguns adultos que vieram comigo do ano passado. Então, mesmo tendo seguido o início da infância, eu ainda tenho alguns casos que eu acompanho. E eu vejo justamente essa dificuldade do homem não poder ser sensível, do homem nem saber como que é, às vezes não sabe nomear um sentimento. Tem muito esse bloqueio de que vai ser sensível demais, é chorão demais, é drama demais. E não, ele tá só expressando aquilo que ele sente, o que é natural e deveria ser muito comum, né? A gente conseguir expressar e ser acolhido e ser ouvido nos nossos sentimentos. Exato, isso que é importante. Então, o que fazer? A gente vai falar um pouquinho de algumas frases, mas é legal a gente dar essa dica pro pessoal que está assistindo. O que a gente faz então, né? Tá lá, de repente está chorando. Como a gente lidar com essa questão emocional daquela criança que muitas vezes vem com essa questão? Não é feio, é feio chorar, não posso demonstrar o que eu estou sentindo. Ou adulto também, né, gente? Acho que a primeira coisa que a gente precisa mudar no nosso comportamento é não julgar o que o outro sente. O outro, ele precisa de acolhimento e invalidação. Mesmo que, na minha experiência, aquele problema seja muito pequeno, mas na experiência do outro não é. É. Super delicado essa questão de validar, né? Validar mesmo aquilo Como que o outro validar está esses sentindo. sentimentos? Validar isso que ele está sentindo, justamente para que ele sinta esse espaço seguro de se expressar, de falar sobre si, de falar sobre os seus sentimentos. Às vezes, principalmente com crianças, né, que tem mais dificuldade para colocar em palavras, a gente pode ajudar nessa nomeação. Olha, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você está sentindo é raiva. Isso faz parte, eu também já me senti assim. O que a gente pode fazer para você ficar bem de novo? Você quer um tempo para você sentir isso e depois a gente faz outra atividade? Então, ir buscando estratégias, porque também tem aquilo, a gente não pode privar a criança de sentir o que ela está sentindo. Às vezes a gente quer distrair, ou não, já passou a dor, já passou a tristeza, vamos fazer outra coisa. E a criança, ela precisa entrar em contato com esse sentimento justamente para saber o que fazer. Então, eu acho que as duas principais coisas são acolher e validar esse sentimento. Uma frase que eu uso bastante, tanto para os meus pacientes adultos, orientação familiar, quanto alunos, né? Nenhum sentimento está errado em ser sentido. Então, pode sentir? Pode. Todo sentimento, ele tem que ser validado. Seja a raiva que você sente, a tristeza. Aí, qual é a questão? O que eu faço com esse sentimento? Como que eu vou lidar com esse sentimento? Então, a gente estava falando sobre a tristeza, não engolir o choro, mas nem sempre é só a tristeza, porque às vezes é a raiva também que está envolvida nesse engolir o choro, né? Porque eu não pude me expressar, eu não pude colocar para fora o que eu estava sentindo, e aí tem todos esses sentimentos. Então, a primeira coisa que eu acho também, acho muito importante que você trouxe, de acolher, de validar, e essa frase para mim é sempre muito forte: todo sentimento pode ser sentido. Sim. A gente precisa tirar essa crença de que o sentimento tem moralismo, né? O sentimento ruim, o sentimento errado. Não existe isso. O sentimento é humano. Todo mundo sente e vai sentir, não tem como a gente evitar isso. Então, o que eu faço com esse sentimento? Que comportamento é legal eu ter para lidar com esse sentimento? O comportamento, sim, a gente pode falar de comportamentos que são saudáveis, assertivos, e comportamentos que não são assertivos.
Mas o sentimento em si não existe certo ou errado. Aí, será que é certo eu Exatamente. sentir isso? Você tem controle sobre o sentimento? Não tem, então só A gente sente. só controla o que a gente faz com as coisas que a gente sente. Com o que a gente sente, a gente não controla, gente. É essa a questão, né? Então, sentir, a Exatamente. gente pode sentir tudo. O que a gente faz com esse sentimento aí é uma outra questão muito importante a ser trabalhada. Então, primeiro a gente tem que aceitar o que a gente está sentindo. E aí sim, tá, o que que eu faço com isso agora? Como que eu vou lidar com a minha raiva? Como que eu vou lidar com a minha tristeza? O que que eu lido com isso? Vamos lá, outras frases. Gente, quem está chegando aí agora, a gente está falando da frase do engole o choro, chorar é coisa de menino, de criança, de bebê, né? E a importância da gente validar os sentimentos da criança, do adulto, nós adultos também validar a nossa história e como poder aprender a olhar esse sentir de uma outra forma agora no adulto, né? A nossa criança foi muito polida, a nossa criança foi muito pressionada, tá? Mas o que a gente faz agora no adulto que a gente está hoje também? Que é bem legal a gente pensar sobre isso, porque se a gente não cura o nosso adulto, isso vai reverberar com certeza na dinâmica familiar, com seus filhos aí, por exemplo, né? Um adulto machucado na sua criança, ela destrói a criança, né, do filho. Tem um exemplo que eu vi uma vez de uma educadora parental. E aí eu comecei a utilizar muito nas minhas sessões, porque eu acho ele genial. Se alguém chegar e colocar a mão no seu ombro, você vai sentir dor? Se a pessoa só encostar no seu ombro, você não vai sentir dor. Vai ser um toque normal e tá tudo bem. Agora, se você tiver passado um dia inteiro naquele sol, rachando, tiver todo queimado, com bolhas descascando, e alguém relar, vai doer? Vai doer bastante. O problema não é o toque, o problema é o seu machucado. Então, quando a gente tem uma ferida, Boa. a gente tende a repelir o outro, mas o problema não tá no outro. Então, quando a gente vê um pai que se frustra muito com os comportamentos que são próprios da infância, é porque ele vivenciou essa experiência de repressão, de não poder se expressar, de não ter um espaço seguro. Então, é importante que o adulto olhe para as próprias experiências para que ele não reproduza, às vezes mesmo inconscientemente, né, sem perceber, ele não reproduza o mesmo com a criança que está por perto, ou até mesmo com outro adulto, em outras relações. Porque a gente vê muito essas feridas da infância vindo à tona na vida adulta, num comportamento muito repulsivo em relação ao outro, né? De rejeitar o outro, ou de punir muito o outro, de reprimir muito o outro. E aí é o momento em que a gente para e olha pra gente, por que que esse comportamento do outro me machuca tanto? Me dói tanto ver isso aqui acontecendo. E muitas vezes é porque eu não tive esse espaço para vivenciar a minha Sim. infância com liberdade, né? Para vivenciar os meus sentimentos, para ter as minhas experiências. Tem coisas lá que precisam ser trabalhadas. É bem isso mesmo, porque e a gente vê exatamente esses padrões se repetindo. Então, assim, se eu fui uma criança que engoli choro, se eu fui uma criança, o que que me transformou isso, né? Como estou sendo enquanto pai, enquanto mãe, nesse sentir, Sim. né? E E aí olhar isso acaba no que é adulto muito é muito incômodo, legal. né? O que que você falou, Mari? Ah, Interrompeu aqui pra mim. acaba sendo muito incômodo, né? A gente Sim. olhar a criança fazendo algo que eu não pude fazer, que eu não tive espaço para fazer, ou que eu aprendi que era errado ser feito, né? Exato. E esse incômodo, às vezes, não está consciente, viu, gente? Então, se torna consciente quando a gente começa a falar sobre isso e olhar para isso, né? Poxa, por que será que, de repente, eu ajo dessa forma com meus filhos? Né? Deve ter alguma coisa em mim machucado para eu poder agir dessa forma que eu estou agindo, né? Outras frases muito interessantes que a gente vê, que eu acho que fica também muito delicada, como se a criança não tivesse sentimento, sabe? Por exemplo, quando a criança fala assim, você é criança, você tem que obedecer e pronto, né? Sim. Tipo, você não fede nem cheira. Já ouviram isso? Ai, já.
Ou seja, Infelizmente. para pensar. Se você nem fede nem cheira, olha essa frase. É como se você não pertencesse àquela família. Sim. Como que essa criança vai se sentir? Quem já ouviu isso, como que se sentiu? E como que cresce um adulto que vai conseguir se expressar? Como que cresce um adulto que Se vai eu não saber se pertenço. posicionar se eu não tenho Exato, essa liberdade? Se a minha opinião ela não é válida o suficiente para ser ouvida. A exato. opinião não precisa, às Nossa. vezes nem vai ser atendida, porque nem tudo que uma criança expressa a gente consegue atender. Mas ela precisa saber que ela tem o direito de falar, que ela tem o direito de se colocar ali e isso vai ser validado, isso vai ser acolhido. Você olha para uma criança e fala que a opinião dela não importa, que ela não fede nem cheira, que tanto faz o que ela quis ou deixou Criança de não tem querer, querer. criança Nossa, não tem criança não querer. tem querer. Se obedece, pronto. Manda Existe um quem pode, ser obedece quem ali, tem gente, juízo. né? Tem uma pessoa que tem sentimentos ali. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer sempre um exercício, mesmo nós, enquanto adultos, olhar para essas frases e perceber o que eu sinto se eu ouço isso, né? Então, se a partir do momento, se eu estou ouvindo uma coisa dessas, eu sei o que eu estou sentindo, como que essa criança deve se sentir? Mas sabe o que é muito louco, Greta? A gente precisar fazer esse movimento de trazer o sentimento para o adulto, ao invés desse adulto ter a capacidade de reconhecer que a criança é um ser humano. Exato. E a Porque criança sente, está descobrindo tanta coisa. e a gente precisaria entender isso e validar que a criança ela tem essa possibilidade de sentir, de compreender o que está acontecendo, mas sempre existe essa necessidade da gente trazer para o adulto, porque só falar que a criança sente não tem muita importância, né? Acaba que, mas é criança. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, mas é criança. É, exatamente. Como se não tivesse sentimento nenhum, né? Outra coisa interessante, quando a gente pensa em criança, e aí a questão que você trouxe na primeira parte da nossa live, de nomear, ou seja, ensinar aquela criança a entender qual é o sentimento dela, dar nomes, porque às vezes a criança, e é muito comum, não sabem dizer o que estão sentindo. Direto acontece isso. O que você está sentindo? Você percebe que a criança está triste, não está legal. Você está assim, o que você tem? Não, não sei, estou estranho. Vamos entender o que é essa estranheza? Para poder dar nome para um sentimento e identificar o que está por trás? Como que é esse sentir aí? Né? Porque isso não se faz muito com as crianças. Vão deixando as crianças acumulando coisas, né? E às vezes a gente foi essa criança de acumular coisas e não saber como lidar. Por isso é importante ter sempre esse olhar de como que a gente lida com isso, né? Outras frases. Gente, vai trazendo frases aí, vamos lembrar de frases. De frases para a gente discutir um pouco em cima da frase, né? Assim, Uma coisa, Greta, só pode falar. uma história aí. Quando uma vez eu ouvi uma pessoa comentando, né, sobre isso de que criança não tem que querer. Uma pessoa contando uma história de que estava em um restaurante, chegou uma família, o pai virou para a criança e falou assim: viu, em qual mesa que você quer sentar? E aí a pessoa que estava contando a história estava achando absurdo. Porque onde já se viu você perguntar para a criança onde a criança quer sentar? Pai e mãe decide, criança não tem que querer nada. Aí eu fiquei tipo, mas nem ia fazer tanta diferença em qual mesa eles sentariam. Por que a criança não pode escolher? Por que a criança não pode dar uma opinião, expressar o que ela gosta, o que ela prefere, né? Se E o nem é porquê? uma coisa. E o porquê? Mas aí Para juntos chegar criança numa não tem que solução, querer. né? Olhar para todo mundo. O que é melhor para todo mundo? Ou seja, você está incluindo aquela criança para aquela família. Ou seja, ela sente que ela pertence àquela família. Uma das coisas que o Bert Helling fala muito no olhar sistêmico também é isso, né? A hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio. Então, assim, eu sei que são meus pais que, de certa forma, são a autoridade ali, né? Sim. Mas eu também tenho palavra. Eu, enquanto criança, preciso falar como eu estou me sentindo. E os pais têm que dar voz para essa criança, porque ela pertence a essa família. Então, olhar, por que você prefere, então? Vou pegar esse exemplo que você trouxe, né? De repente, tá, onde você gostaria de sentar?
Ah, eu gostaria de sentar ali. Por qual motivo você gostaria de sentar ali? Ah, de repente é perto do lugar de brinquedo, Sim, né? né? Coisas assim para entender mesmo o Uhum. contexto. Não significa que a criança vai mandar nos pais, porque aí entra um ponto muito legal, Esse é o grande medo, né, que Greta? acho que é o grande medo dos adultos, né? Sim. Porque acaba perdendo o equilíbrio, que é outra ordem do amor, né? Perde o equilíbrio entre essa questão, né? De poder falar o que eu sinto e como eu lidar com essa situação na dinâmica familiar, E né? vale lembrar que a gente olhar para a criança como um ser humano, digno de respeito, com direitos, com deveres, isso não quer dizer que os pais vão deixar de ser pais. Não quer dizer isso. Né? Não é porque a criança tem a possibilidade de escolher com qual bermuda ela vai sair, por exemplo, que ela vai mandar em tudo. Até porque tem questões que não são, que a criança não compreende, que ela não tem maturidade para decidir. Mas Sim, naquilo que ela tem maturidade, por que não? Por que, certo. que o adulto tem tanto esse medo de perder esse poder, de perder essa autoridade, quando o que a gente Uhum. está propondo é uma relação de respeito e não uma relação de. Esqueci a palavra. Não uma relação que não tem regras, que Não, não sem tem. regras. Não, a criança ela precisa de regras, inclusive, para se sentir segura. Sim, Esse é um é ponto importante. E importante. perde-se a mão Mas nisso, né? então, acaba confundindo muito o respeito, o dar voz, o ouvir, o Uhum. acolher, com a falta de limites, com a negligência, com a falta de regras. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa deixar É isso muito importante bem claro. falar, né? Eu achei legal aqui, ó. O Diego falou uma coisa bem interessante. Muito difícil identificar o que a criança está sentindo. Meu filho tem 3 anos e chora bastante. Às vezes expressando braveza, tristeza ou até quando não aceita algo. Interessante que você trouxe. Pelo olhar sistêmico, Diego, a gente fala muito assim, quando a criança ela ainda é muito pequena, nesse primeiro setênio, inclusive, né, até os 7, ela traz muito conteúdos da dinâmica familiar. É muito doido isso, mas é muito interessante olhar para isso, né? Pode ser coisas da criança? Pode. Pode ser coisas da família? Pode também. Porque ela capta tudo aquilo que está acontecendo na família. Então, às vezes, o pai, a mãe não sabe lidar com os próprios sentimentos de tristeza, de raiva, e essa criança ela vai trazer sem entender o porquê. Porque ela não vai entender ainda o porquê mesmo, ela é muito pequenininha, né? Agora, com relação a não aceitar algo, por exemplo, sempre uma conversa, né? Entender todo um contexto da rotina, às vezes rever algumas questões de rotina é muito interessante, né? Esses dias um pai falou para mim assim, ele tem um filho também na faixa de 4 anos, um caso que eu atendo, e ele estava falando, o filho ele tem várias questões com dificuldades assim de lidar de repente num horário de banho, quando ainda está com sono. Então, reveja o horário do banho, reveja o horário da janta, porque tudo isso acumula na criança um sentir que ele não entende Sim, da onde é. sim. A hora que ele mudou o horário, a criança melhorou nos comportamentos, né? Às vezes a gente quer que a criança fique tão diante de uma rotina que a gente estabelece no nosso adulto, na nossa agenda, na nossa agenda, né? Mas tem que rever um pouco da dinâmica da criança. A criança ela fica brava porque ela está com sono, porque ela está com fome. E às vezes uma criança pequena de 3, 4 anos, ela não vai falar isso, ela não vai saber o que que é, né? São os Sim. pais que têm que ter esse olhar amplo para entender a dinâmica e ir se colocando. Uma outra coisa muito legal é essa questão que você falou, Mari, das regras, né? Então a criança tem que ter regra, ela tem que ter rotina. Uma criança muito solta, sem rotina, ela não tem segurança. Isso vai acontecer o quê? Não vai dar confiança e autoconfiança na criança. E acaba que ela vai se desregular com muito mais facilidade, né? Aproveitando esse esse comentário do Diego, uma coisa que a gente precisa pensar é que a criança, a partir dos 2 anos, ela já compreende o que ela quer e o que ela não quer. Mas ela não tem maturidade suficiente, capacidade cognitiva suficiente para verbalizar isso da forma como um adulto fala.
na forma como um adulto faz. Então ela não vai virar para o pai e falar, olha, pai, eu estou extremamente frustrada porque eu não gostaria que Não. acontecesse desse Ela jeito, vai eu ficar com preferia que raiva. acontecesse assim. Ela vai chorar, ela vai espernear. O que é necessário nesse momento? A gente olhar com empatia para essa criança e com respeito. Então esse choro, ele precisa ser acolhido. Nem que ela chore por 1 hora seguida. É muito cansativo? É. É Mas esse paciência choro, ele mesmo. precisa Sim. ser acolhido. Filho, eu sei que você tá com raiva. Eu sei que você tá Aceitação. Essa triste. fala é de aceitação. Eu Sim, sei que você está com eu raiva. sei. Faz parte ficar com raiva. Eu também fico com raiva quando as coisas não acontecem da forma como eu gostaria. Mas, nesse momento, a gente precisa fazer tal coisa. Ou Eu vou seja, esperar os você se pais dão a acalmar e aí a direção, gente faz. né? Sim, Muito sim. bom. Essa criança, ela é validada, ela é acolhida, ela entende que o que está acontecendo com ela não é só com ela, outras pessoas também sentem isso, Uhum. mas ela também compreende que depois do colo, depois do acolhimento, depois que ela se Algo vai acalmou, acontecer. a regra precisa ser mantida. Aquela situação precisa acontecer. Perfeito. Agora, se é uma coisa que é um não aleatório, vale repensar isso. Será que não dá para fazer a vontade da criança nesse momento específico? Mas isso sempre avaliando muito a No situação para a gente contexto, não né? ceder em tudo. Sim, sempre Sim. avaliando muito bem o contexto. Senão fica aquela história da criança mandar nos pais. Exatamente, a gente inverte os papéis. Por isso que tudo que a gente estabelece para a criança precisa ser muito bem refletido. Tem um sentido eu fazer isso, até mesmo para eu explicar para essa criança: olha, você precisa tomar banho agora, porque depois a gente vai tomar banho. Se eu deixo, depois a gente vai comer, depois Jantar, você precisa almoçar. dormir. Se a gente não fizer dessa maneira, você vai ficar muito irritado, você vai ficar muito cansado, não vai dar tempo da gente brincar, não vai dar tempo de você ir para a escola. A criança precisa entender que aquela regra não é à toa. Ela está ali por um momento, por um motivo. Acontece daquela maneira por um motivo. E aí fica Exato. mais fácil da criança até mesmo cumprir essa regra, mas sempre partindo muito do acolhimento e do respeito. E uma coisa importante quando a gente fala de pais com crianças ainda pequenas é o pai e a mãe falar a mesma linguagem. Senão isso confunde demais a criança. Demais. Então não adianta o pai falar uma coisa e a mãe fazer outra. Os dois têm que alinhar isso, às vezes até buscar realmente uma orientação parental, que é o Sim. caso, né, como a gente faz, e falar, olha, como que a gente faz isso então? Os dois têm que E sentir que faz sentido fazer algum movimento com relação a isso e falar a mesma linguagem. sim. E até mesmo dentro da rotina, né? Porque eu vejo, por exemplo, muitas famílias de que quando tá com a mãe a rotina é de um jeito, quando tá com o pai a rotina é de outro, quando tá com a avó a rotina é de outro jeito. Gente, essa criança não aprende rotina nenhuma. Então as Até coisas uma precisam certa ser idade assim. precisa bem disso. Depois, quando tiver um pouco mais velho, tudo Depois é bem. mais fácil. Sim. Depois já compreende. Mas nesses primeiros anos de vida, precisa ter algo pelo menos parecido. É lógico que não vai ser idêntico, mas se for ali parecido, já dá uma segurança para essa criança. Então a Olha gente tira aqui, um outra pouquinho do frase que ele estresse. trouxe. Olha aqui, existe muito aquela frase também. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas acho que não é bem assim, né? Não, não pode ser assim de Não. jeito nenhum. Era uma das frases que a gente estava aqui para falar. Não pode, Sabe porque a uma coisa que eu criança, vejo ela é muito? imitação pura. Uma coisa que eu vejo muito nesse sentido de faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pais que gritam para a criança não gritar. Nossa, é muito legal fazer atendimento com eles. Eu adoro fazer esses atendimentos, porque eu fico assim, aí eu falo, o que está acontecendo aqui? Quem é o pai? Aí eles param assim, quem é o pai? Quem é a mãe? Quem é a criança? A hora que você vê, você está fazendo O pai igual. que bate para a criança não bater. Bom dia, Carla. O pessoal dando bom Bom dia. dia. E aí, Exatamente. como Então que não faz? adianta, né? Não tem como, a criança ela imita. A criança, principalmente, a gente falou na semana, na outra live, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, a criança é por É imitação. por imitação. Então não tem essa de eu tô falando pra você fazer desse jeito, mas eu tô fazendo de um jeito diferente. Porque a Sim. criança ela vai imitar. Ela Ela vai vai imitar, seguir o então não exemplo. adianta. E isso é muito interessante, porque às vezes até depois, assim, mais velho, na adolescência e tudo, você começa a perceber comportamentos muito parecidos com os seus nos seus filhos. Porque é a referência que eles têm, é o modelo.
né? Então não adianta você... E, gente, para pensar. O que adianta eu falar uma coisa e fazer outra se o que são os nossos comportamentos é que fazem a coisa se transformar? Não são nossas palavras. Eu que atendo adolescente, eu escuto muito isso. Ah, meu pai não gosta que eu faça isso, meu pai não quer que eu faça aquilo, mas ele também faz, por Ele que eu não faz posso? igual. Então, essa frase é incrível. E ele trouxe, e é bem isso mesmo. Então, a gente tem que entender que a gente é modelo, né? Então, assim, nós não seremos perfeitos enquanto pais. Nunca. Então, a gente acionar os nossos sentimentos faz com que os nossos filhos possam também sentir. Então, se eu choro, se eu mostro a minha raiva, se eu mostro a minha frustração, se eu falo a respeito disso, eu estou fazendo um caminho muito saudável, onde eu mostro para o meu filho que ele pode sentir o que ele quiser sentir. Agora, o que eu faço com a minha raiva, né? Ele escreveu uma coisa aqui, mas depois eu vou falar uma outra coisa. Meu filho não só imita a questão comportamental, mas como até o andar dele é igual ao meu. Exatamente, é isso mesmo. É isso. São os exemplos que ele tem. Eu lembro de um dia, há muito tempo atrás, meu filho menor ele era pequeno, devia ter uns seus 5 anos ainda, e eu cheguei em casa muito chateada com o fato que aconteceu pessoal, com uma amiga minha e tal, e estava triste mesmo, eu estava bem chateada. E eu lembro que eu cheguei e ele percebeu, né, assim, tá acontecendo uma coisa, mas eu falei, não, mamãe tá triste, e eu preciso de um tempo. O que você tem não é com vocês, isso é muito importante de falar para o filho. Não tem nada a ver com vocês. É uma coisa da mamãe com uma outra questão, com uma outra situação. E eu preciso me dar um tempo para entender esse meu sentimento. E eu vou ficar um pouquinho no meu quarto e preciso chorar. E me permiti. Chorei, fiquei um tempo, melhorei, aí eu voltei. Eu lembro que aí ele ficou com raiva da situação, porque ele conhecia a pessoa. Muito amigo meu. Eu falei, não precisa ficar com raiva. Eu falei, a mamãe já sentiu a raiva. Depois que a mamãe sentiu a raiva, a mamãe percebeu o que tinha que fazer com isso. Aí eu percebi que eu precisava chorar, aí eu fui e chorei. Isso é o que me cabe fazer com o que eu estou sentindo. Quando a gente, no nosso adulto, consegue identificar esses sentimentos, dá espaço, ou seja, aceitei, entrei em contato com isso, acolhi dentro de mim, aí eu transformei, porque aí é o que me cabe fazer. Eu não vou sair brigando, xingando, batendo, porque isso não vai melhorar, né? É um sentimento meu, e isso é muito importante. E quando a gente faz isso, e é muito legal, porque quando a gente faz isso, falando isso para os nossos filhos, o que a gente está ensinando para eles? Poxa, minha mãe sente também, meu pai também sente, eu posso sentir. É um modelo perfeito. Perfeito. Isso é muito importante, né? Eu posso sentir. Então, a gente só vai fazer isso através das nossas ações, né? Então, tem essas frases todas que a gente está falando aqui, né? Com relação a olhar para a dinâmica do que a gente fala para os nossos filhos, então. Quando a gente fala, poxa, você está errado, ou você não quer nem ouvir a palavra dele, cala a boca, você está errada. Gente, vamos sentir o que o outro tem para dizer. Dá um espaço, né? De acolhimento na família. É muito importante isso. Puxando um gancho aí, né, sobre às vezes a gente nem querer ouvir o que a criança pensa, o que a criança sente, o que ela tá mostrando. Uma frase muito comum é tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é, tal pai, tal filho. A gente pega um comportamento que visualmente é parecido, mas a gente tira todo o contexto, tira toda a individualidade dessa criança e apenas acusa que ele é igual ao pai. E às vezes o pai nem é uma figura que aquela família admira, que aquela família tem, né, afeto. E aí aponta isso para a criança. Como que essa criança se sente, né? Porque às vezes aquele comportamento ele pode até ser semelhante, pode até ter alguma coisa parecida. Mas a gente precisa lembrar que a criança é outro indivíduo, que ela está tendo aquele comportamento por outros motivos, por outras experiências, que ela tem a história própria que ela está construindo, né? A gente faz esses apontamentos, tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é, tinha que ser assim mesmo, igualzinho fulano. Nossa! A gente
a gente tira toda a individualidade dessa criança, a gente anula toda a percepção dessa criança, toda a existência dessa criança e joga a responsabilidade na outra pessoa, Por no um, outro por um indivíduo, terceiro, né? para um terceiro, e que muitas das vezes não tem nada nem a ver. Exatamente. E outra coisa delicada, quando a gente percebe quando são pais separados, por exemplo, numa separação que não é saudável, é essa comparação mesmo. Ah, tá vendo? Você é igual a sua mãe. Sim. Ah, tá vendo? Você é igual ao seu pai. Sempre, olha o tom de voz. Sempre de uma forma ofensiva, gente. A Como se aquilo criança, fosse ruim, né? exatamente. A criança, ela traz, todos nós trazemos nosso pai e nossa mãe dentro de nós. Nosso masculino e nosso feminino dentro de nós. A gente tem que entender que a gente tem isso, ok, mas nós somos indivíduo, nosso sentir, e nós vamos construindo a nossa identidade, sabendo que a gente tem esse masculino e esse feminino dentro de nós. E esse equilíbrio é muito importante, inclusive, porque a gente precisa dessas duas forças, né? Do nosso pai e da nossa mãe. Essa força que dá vida pra gente, que faz com que a gente atua no mundo e a gente vai descobrindo quem a gente quer ser nesse mundo, com todas essas referências, né? Então, assim, E é muito... entender, Pode falar. opa, entender que independente do que aconteceu para esse casamento, para esse relacionamento não se seguir, o relacionamento ele não pode ter peso, ele não pode afetar na relação parental. Essa De criança não jeito tem algum. responsabilidade sobre o que aconteceu com esse casal. Então, querem se odiar, mas lembre que tem uma criança nesse meio. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, viu, você acha que divórcio faz muito mal pra criança? Você acha que separação faz muito mal pra criança? Eu falo assim, olha, depende. Como que vai ser esse relacionamento se todo mundo morar na mesma casa? Vai ser saudável? Não, vai ter Sim. briga todo dia, vai ter gritaria, vai ter xingo. Então, esse relacionamento não é saudável pra criança. Como que vai ser esse divórcio? Vocês vão Na conversar verdade, esse enquanto dois relacionamento não é saudável adultos? pra ninguém, né? Pra ninguém. Exatamente. Pra Como que ninguém. vai ser essa separação? Vocês dois vão ter maturidades enquanto adulto, enquanto pais, para conversarem sobre essa criança, para manter a civilização, para manter o respeito? Então, por mais que, lógico, não é gostoso vivenciar um divórcio, mas ele vai ser menos prejudicial do que um relacionamento que vive em pé de guerra. Então, a Exatamente. gente É precisa como a pensar gente mais se no como. relaciona, e é muito importante, como a gente se relaciona com o ser que está ali, né? Eu vou se a gente falando da separação, a gente se separa do homem ou da mulher, mas não do pai ou a mãe daquela criança. Sim. E isso é muito sério, isso é muito importante. E muitas pessoas confundem, colocam a criança no meio, essa criança fica completamente confusa e perdida. Se coloquem no meio de duas relações, de duas pessoas brigando, gente, como que você se sente? A criança Ai, vai sentir? gente. Para analisar, né? Eu falo muito isso. Gente, quando você tá no meio de duas pessoas brigando, eles nem se olham, sai do meio, deixa se olhar e se resolverem, né? Então não coloquem a Bem, criança no meio. bem isso. A gente precisa, e até mesmo vamos pensar assim, independente da criança, a gente precisa ter mais maturidade para lidar com as situações da nossa vida, né? Mas acaba que a criança ela vira uma moeda de troca nesse Sim. meio, ou então ela vira uma arma aí contra um dos genitores, contra um dos Outra responsáveis. Então coisa a que eu mãe, acho muito sério, e a gente está falando sobre essas frases que muitas vezes vêm com tons, né? O tom, a forma, a maneira que elas são articuladas são muito dolorosas, é entender também assim, a importância de não colocar essa criança no meio da briga do casal, da forma que o casal fala um com o outro. Tudo isso é muito sério. Tem gente que fala, ah, não, em casa todo mundo é tudo assim. A gente fala tudo que a gente pensa. Toma cuidado, porque a criança ela capta tudo que está ali naquele ambiente. sim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente atua ali, né? Porque E isso vai entender que a criança ela reverberar. precisa de informação até certo ponto. Tem informação Exato. que a criança não precisa ter, que Não é tem demais para ela necessidade, senão ela vai, lidar, é para demais ela. para ela lidar. Exatamente. Aí ela fica tão envolvida ali naquela história e ela vai pegar coisas que não é dela, é do pai, da mãe, do adulto e não da criança, né? Aí a gente vê Exatamente. crianças com a criança que não vive a infância. Que está mais preocupada ou em fazer os pais se reconciliarem, ou então de manter um nível agradável para ela Fica no sobreviver meio, ali né? naquele meio.
É muito Ou então pesado a criança no assume essa meio. responsabilidade de fazer a mãe ficar bem, de fazer o pai ficar bem, Fica com pena quando da isso mãe e do não é pai envolvido, responsabilidade. e aí fica um Não é peso muito grande que responsabilidade. não é. Exato, não é responsabilidade deles de jeito Exatamente. nenhum. Ó, a gente tem 10 minutos. Vamos lá. A criança, passou rápido, né? Nossa, a hora voa. A criança, ela tem querer, ela tem sentimento, ela precisa ser ouvida e ser sentida. Então a gente falou de frases, né? Cala a boca, fica quieta, você é só criança, você Engole o não pode, choro. engole o choro. São coisas que machucam a alma, né? Então é muito importante a gente entender, sim, a criança ela tem sentimento, ela tem vontades e a gente precisa dar voz para essas crianças. Dar voz para isso não significa que ela vai mandar no pai e na mãe. Que a gente, eu tô fazendo um resuminho do que a gente conversou. Exatamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exato. Tem que ter equilíbrio nisso, mas a autoridade ali são os pais. Quando os pais ficam muito amigos de filho, por exemplo, fica tão confuso para a criança e para o filho. É importante ter uma amizade entre pai e filho, sim, mas existem limites, existem algumas questões importantes nisso. Então fica muito confuso, né? Quem é o pai? Quem é a mãe? Né? Vira uma mistureba. Nossa, e a criança, ela precisa saber disso para ela ser segura na vida. Então, Ela rotina é precisa entender que tem importante. alguém responsável ali, É, né? Que tem alguém que sabe o que tá fazendo. sim. Senão, inclusive, ela vai buscar isso lá fora, né? Às Sim. vezes se envolve com homens e mulheres mais velhos, porque querem, de certa forma, uma mãe ou um pai, né? Transferiu ali para aquela relação, quando já estiver se relacionando com alguém, porque ficou, né, um vazio desse lugar de uma autoridade. Quando eu falo autoridade, a gente não está falando de autoritarismo, a gente está falando de uma autoridade, um lugar de pai, lugar de mãe, na hierarquia familiar. Vieram primeiro, né? E isso faz com que o filho saiba o seu lugar também. E esse lugar de filho não significa que é um lugar passivo. É isso que a gente está falando. É um lugar onde a criança tem vontades, ela tem os seus querer, ela tem voz e ela precisa ser acolhida na voz dela, no sentimento dela e na dinâmica familiar. Porque é tão legal quando a gente fala sobre isso, porque exatamente é a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio, né, de cada papel que a gente desempenha na família. É a gente ter justamente essa organização, né? Lembrar que quando a gente, e frisando outra vez, né? Quando a gente fala que a criança ela tem direito, ela tem deveres, ela tem que ter dignidade, ela tem que receber respeito. E isso não tira os papéis familiares e os Não. papéis sociais que a gente assume enquanto parte de uma sociedade. Até porque a criança realmente precisa de ter um adulto que sabe o que está fazendo, porque ela não sabe o que está fazendo, Sim, ela ainda não sabe, ela está em desenvolvimento. Não adianta você falar que a criança sabe né? tudo. Não, ela não sabe Não. tudo. A gente precisa construir ferramentas para que ela desenvolva essa capacidade. Então, quando eu olho para minha criança e falo, viu, você quer sair hoje com a bermuda vermelha ou com a bermuda azul? Eu não tô deixando ela mandar em mim. Eu tô mostrando para ela que ela tem possibilidade de escolha. E é dessa maneira que ela vai aprender. Ah, mas coisa besta, é só uma bermuda. Não, para Mas é na criança isso rotina, é é importante. nesses detalhes que faz a É coisa. nesses É, detalhes que a gente ensina. Quando eu valido o sentimento da criança, mesmo que para mim aquilo que ela está sentindo é muito pequeno, mas para ela não é. E eu estou mostrando que o sentimento dela importa, independente do tamanho que ele seja. sim. Quando eu peço a opinião para uma criança, né? Olha, a gente vai jantar fora hoje. Você prefere ir comer no restaurante X ou no restaurante Y? Por mais que isso não vai fazer grande diferença, porque eu posso ir tanto em um quanto em outro, eu estou mostrando para essa criança que ela também tem espaço para ser ouvida, espaço para querer, espaço Que para ela é dar uma importante. opinião.
ela é importante dentro dessa família. E a gente precisa desenvolver isso nas crianças, né? Eles precisam ter esse lugar de pertencimento. Senão a criança vira um fantoche jogado de um lado para o outro, E essa onde questão só da os pais são rotina ouvidos. é muito legal. Você falou da rotina, que é o que acontece no dia a dia mesmo, tem que ter, até da dinâmica da casa. Arrumar o próprio quarto, arrumar o próprio brinquedo. Ou seja, ela é capaz, né? E olha, falando dessa questão da rotina, eu falo muito com os pais que eu atendo sobre a questão da responsabilização, do sentimento de ser responsável. Como que eu desenvolvo responsabilidade se eu nunca sou responsável por nada? Então, filho, olha, você já tá aí com 3 anos, eu acho que já dá para você tirar o lixinho do banheiro e levar ali na porta. Você faz isso para me ajudar? Faço. E aí, o dia que ele não fizer, você pode olhar, filho, lembra que a gente combinou? É sua responsabilidade, né? Para nossa casa ficar legal, para nossa casa ficar cheirosa, ficar limpa. Você vai levar essa sacolinha para mamãe lá na. Eu vou ensinando para essa criança que ela tem Sim. participação nessa família, que ela tem responsabilidade, que Cuidar dos ela, de brinquedos fato, dela, cuidar das coisas do sim, arrumar a quarto, sim, cama. arrumar. Ah, mas Aí vai, a criança vai arrumar a cama, vai ficar mal arrumada. Mas se ela nunca do jeito arrumar, ela nunca dela. vai desenvolver. Se ela não fizer, ela não vai aprender. Ah, Exato. mas se eu colocar a criança para varrer a calçada, vai demorar 3 horas o que eu poderia fazer Do em 15 jeito dela. minutos. Mas se ela não fizer, ela não vai desenvolver essa habilidade. Então, isso é importante. A criança ela precisa ter ferramentas para se desenvolver. O Senão, a adulto gente vê aí esquece que muitos para ele adultos saber o que ele disfuncionais. sabe, né? O adulto Ele esquece que treinou muito, ele né? treinou muito para chegar onde ele chegou. E a gente quer que a criança já sabe um monte de coisa e ela está ainda no processo de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, como tudo que a gente falou hoje, a rotina, os exemplos, a imitação, as frases que machucam, né? Que fazem com que não tenha um olhar de acolhimento para o sentimento daquela criança. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa sempre olhar, né? Sim. Assim, e cuidar mesmo. Então, ó, uma coisa importante são os pais perceberem, né? O quanto a gente está aqui para aprender também, gente, né? Nós Sim. pais estamos aqui como adultos para aprender muita coisa ainda, em todas as fases da Entender vida. que a gente não sabe de tudo, por mais que a gente gostaria, Sim, a gente não sabe. Toda relação é uma relação de aprendizagem. E quando a gente se permite olhar para a criança como também uma relação de aprendizagem, a gente consegue desconstruir tanta coisa, a gente consegue desenvolver tanta coisa. Até a gente, uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, eu falo, gente, eu não tô aqui no lugar de autoridade, de especialista, da que sabe tudo. Eu tô aqui para aprender junto com você. Então vamos caminhar uhum. juntos. É o que eu Eu falo vou dos meus iluminando o sempre. caminho, eu vou iluminando o caminho e a gente vai aprendendo o que faz sentido para a sua vida, para você ter essa autonomia. Eu tô Até aqui do seu porque lado para te apoiar. Até porque não existe manual, né? Cada um sente de um jeito, cada um tem a sua forma, e você vai vendo qual é a forma da sua família nessa engrenagem, né? De pertencer, de Exatamente. acolher, de aceitar o sentir, de dar voz, né? E isso cada um vai tendo aí a sua forma, né? De sentir, e através do sentir, né? Como o Diego já trouxe aí, não adianta falar uma coisa e fazer outra. Então, como eu me sinto e o Exatamente. que eu faço com o que eu estou sentindo, né? Que espaço que eu dou para esse sentir. Então, é muito interessante que a gente perceba que toda criança, assim como nós adultos, temos emoções, sentimentos e tem que ter espaço para isso. Tem que ter acolhimento para tudo isso, né? Sim. E até mesmo, Greta, a gente ter essa sensibilidade de mostrar quando a gente tem um comportamento que não condiz com aquilo que a gente Sim. fala. Então, olha, filho, a mamãe Errei, errou, o papai errou, aconteceu, mas vamos tentar reparar? Eu aconteceu, vou tentar errei. reparar. Sim. Eu É, vou fazer alguma coisa para sim. melhorar, eu vou fazer diferente da próxima vez, para a criança também Vamos entender que aprender faz juntos, né? parte, exatamente, faz parte do nosso processo não saber tudo. E o pai e a mãe Sim, também não sabe tudo e tá tudo sim. bem. E aprender junto. Eu sempre falei isso para os meus também. Eu falei, vocês são meus professores, porque eu sou mãe de vocês, eu não sou mãe dos outros. E aí a gente é na dinâmica que a gente vai aprendendo e com muita humildade, vendo onde a gente errou, onde não foi legal, e fazer diferente, transformando.
Então, isso é muito importante nas relações, né? Nunca deixar de ser cada um no seu papel, como a gente falou, né? A importância do papel do Sim. filho, a importância do papel do pai, da mãe, da linguagem comum entre os pais, para não deixar a criança confusa, e dar voz também para essa criança, que ela tem o sentimento dela, o querer dela, e isso tem que ser ouvido. Não é porque criança que não sente, né? Fortalecer esse espaço de pertencimento, né? Muito bom. Ficamos por aqui então. Olha que delícia. Ficamos por aqui. Nossa, passa rápido demais, Greta, pelo amor de Deus. A gente bate esse papo sempre já deu 50 minutos assim, ó. Exatamente. Mas foi muito gostoso. Obrigada pelo convite mais uma vez. E a Vamos gente se vê por aí arrumando em outros. outras lives. Joia, um Assunto é que beijão, não falta, né? Mari. Ai, muito gostoso mesmo. E quem quiser também pode mandar pra gente no particular, por exemplo, ideias de outros temas que vocês gostariam da gente conversar. E a gente vai montando lives por aí, né? Todos são Só ir bem-vindos. conversando com a gente também. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Greta, pelo convite. Boa semana para vocês. Valeu, gente. Obrigada para todos. Uma ótima semana. Beijo. Tchau.